Olá, para honra e glória aos seus Cristo, estamos aqui no dia 55 de 365 dias com o Senhor, agora no ano 2026, graças a Deus. Seja muito bem-vindo, Deus abençoe grandemente você e sua família, em nome de Jesus. E vamos lá, estamos no livro de Juízes, para honra e glória aos seus Cristo, e Juízes capítulo 6, dia 55. E essa transição está sendo muito interessante, porque assim, nós estávamos vendo quando Deus tirou o povo do Egito, e agora, né, depois a gente viu, graças a Deus, Deus andando no meio do deserto com o povo dele, cuidando, guardando e protegendo. Daí aquela geração fica no deserto, outra geração de Josué e Caleb entra na Terra Prometida, e daí essa geração que entrou na Terra Prometida, toda essa geração já foi. E toda a geração futura, a de Josué e Caleb, se corrompeu, se perdeu. E aí, nesse contexto, Deus levanta os juízes. E aqui estamos, Juízes capítulo 6. E é isso. Seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Deus abençoe você grandemente em nome de Jesus. E vamos lá. Inclusive, só aproveitando, se inscreve aqui, porque amanhã, dia 56, se Deus quiser, você vai receber a notificação. E vamos continuar essa história maravilhosa. E assim, curte aqui também, porque assim, o reino dos céus é sobre mim, é sobre você, até chegar em mim e em você. Mas a partir do momento que ele chega em mim e em você, ele já não é mais sobre nós, mas é sobre o próximo. Então seja instrumento de Deus para poder levar o reino dos céus para mais gente, mais vidas, mais almas, mais famílias, em nome de Jesus. Curte aqui. E comenta também, bota qualquer coisa aí. Bota qualquer coisa. Deus abençoe. Vamos lá. Juízes capítulo 6. Gideão. De novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Meu Deus, essa frase aqui é tão recorrente, misericórdia. Ontem foi absurda, né? Extremamente recorrente. Agora, já de novo, já começa assim, misericórdia. E durante 7 anos, ele os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel. Por isso, os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas, nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles as invadiam. E aí você vê, fazia plantação, os inimigos iam lá e invadiam. Acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho, até Gaza, e não deixava nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. E aí você vê, antes o que acontecia era o contrário. Antes, literalmente, Deus fazia com que os inimigos temessem eles e eles os inimigos sequer chegassem perto. Aí agora, pelo fato deles estarem distantes da aliança, quebrarem a aliança, esquecerem do Senhor, o oposto está acontecendo. Os inimigos estão invadindo. Eles subiam trazendo seus animais, suas tendas e vinham como enxame de gafanhotos. Era impossível contar os homens e seus camelos. Invadiam a terra para devastá-la. Por causa de Midian, Israel empobreceu, tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. E aí você vê, antes era um povo extremamente próspero, agora está um povo extremamente empobrecido. Por quê? Porque esqueceram da aliança. E assim é, não nos esqueçamos da aliança. Versículo 7. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, ele lhes enviou um profeta, que disse: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Tirei vocês do Egito, da terra da escravidão. Eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores. Expulsei-os e dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês: Eu sou o Senhor, o seu Deus. Você vê. Deus deixando claro: Eu sou o Senhor, o seu Deus. Ponto. O seu Deus. Que coisa linda, né? Não adorem outros deuses. Não adorem os deuses amorreus, em cuja terra vivem. Mas vocês não me deram ouvidos. E aí você vê. Isso aqui foi exatamente o que Deus falou. Não adore o Deus dos amorreus. Não adore outros deuses. Porque eu sou um Deus zeloso. Mas vocês não me deram ouvidos. Deus está deixando claro que o que vocês estão colhendo é fruto do próprio pecado de vocês. O que vocês estão colhendo é fruto da própria obstinação de vocês. O que vocês estão colhendo é fruto daquilo que vocês trabalharam. Trabalho é colocar energia. Vocês colocaram energia nisso. Em adorar outros deuses, em cultuar outros deuses, em procurar outros deuses, em servir outros deuses.
Vocês colocaram energia nisso. Sendo que eu falei que não é para fazer isso. Olha, Deus é muito simples. Nós temos que colocar nosso coração, nossa energia, nossa força, nossa alma, nossa vida nele, em Deus. Não em outras coisas. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sob a grande árvore de Ofra, que pertencia ao Abiezita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo no tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos midianitas. E aí você vê, essa passagem aqui é uma passagem muito bonita, para honra e glória de nosso Jesus Cristo, porque aqui Deus está mostrando uma pessoa corajosa. Como assim? Gideão estava malhando trigo no tanque de prensar uva, escondido. Gideão estava escondido para malhar o trigo. Como é que é alguém corajoso? Aí que tá. Vamos seguir o texto que, se Deus quiser, o Senhor vai nos dar sabedoria a respeito disso. Apareceu Gideão, então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Olha, é aquela questão. O que vale não é o que você vê a respeito de si. Não é o que você acha a respeito de si. Não é a sua identidade. Não, não, não. O que vale é a visão de Deus a respeito de você. O que vale é a visão que Deus tem a respeito de você. É isso que vale. Olha, jamais acredite, jamais creia naquilo que você acha a respeito de você. Mas creia em quem Deus é e o que Deus fala a respeito de você. Deus chegou para um homem que estava escondido, malhando uva, que estava com a terra cheia de inimigo e ele estava com medo de ser capturado pelos inimigos. Por isso que ele estava escondido, malhando uva ali. E aí Deus chega para esse homem e fala assim: olha, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Acabou. O que importa não é a identidade que você acha que você tem, mas o que importa é a identidade que Deus tem a respeito de você. O que Deus escreveu no livro dele a respeito de você. É isso que vale. Ah, Senhor, Gideão respondeu. Se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? E aí você vê, às vezes a gente é levado a fazer essa pergunta. Por que aconteceu tal coisa se o Senhor está com a gente? Só que Gideão fez essa pergunta, mas esqueceu. José foi vendido como escravo ali pelos seus irmãos, saiu da sua terra, saiu perto da sua família, saiu perto do seu pai, foi vendido como escravo, passou uma grande parte da vida dele preso, mas ele não perguntou por que isso tudo aconteceu. Pelo contrário, ele continuou crendo e confiando no Senhor. É isso que a gente deve fazer. Mas ó, ele aqui, Gideão, esqueceu de José. Esqueceu da história de José. E agora está perguntando por que tudo isso aconteceu. Gideão esqueceu que os pais dele fizeram uma promessa. Gideão esqueceu que a promessa foi feita e a promessa é: se vocês seguirem ao Senhor, todas as bênçãos acompanharão vocês todos os dias das suas vidas. Agora, se vocês largarem a aliança, se esquecerem da aliança, sinto muito. Todas as maldições vão chegar até vocês, porque esse é o fruto do próprio pecado de vocês. E aí Gideão respondeu: se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Você vê, onde estão essas maravilhas? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. E aí você vê, para honra e glória do nosso Jesus Cristo, nós estamos aqui vendo os dois lados do texto. Nós estamos aqui vendo os dois lados do contexto. Nós estamos aqui vendo toda a situação. Nós estamos vendo Israel decadente, nós estamos vendo Israel pecadora, nós estamos vendo Israel que esqueceu e abandonou a aliança de Deus. Um Israel que largou a promessa do Senhor. Mas também estamos vendo aqui um servo de Deus, um filho do Senhor. Alguém que Deus amou, alguém que Deus ama, Gideão, que também está passando por essa aflição. Por que isso está acontecendo? E olha, nossa vida é assim. Tem dias que a gente está lembrando e confiando da promessa, independente da situação que a gente passa.
Mas também tem dias que a gente se questiona. É normal, faz parte da nossa natureza. Mas a resposta de Deus é essa aqui, ó, versículo 14. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Olha, independente da situação, independente do que está acontecendo, independente do contexto, quem nos levantou é o Senhor. Quem nos deu vida foi Deus. Quem foi lá no inferno, nos arrancou do inferno e nos levou para o reino de Deus, reino do Senhor, foi Cristo. Acabou. Vamos seguir cada dia. Um dia, alguns dias com mais fé, outros dias com menos fé. Mas ó, todos os dias confiando na graça dele. Lembrando da promessa dele. Lembrando daquilo que ele garantiu para todos nós. Todos os dias vamos viver assim. Versículo 15. Ah, Senhor, respondeu Gideão. Como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés. E eu sou o menor da minha família. Você vê, eu sou do menor clã. Minha família é a menor. Gideão, olha, e aqui isso serve para mim, isso serve para você. Quando Deus chama, Deus não está olhando para você. Quando Deus chama, Deus ele está falando e garantindo pela força dele, pela natureza dele. Deus chama e garante por quem ele é. Não por mim, não por você. Aqui mesmo, qual é a capacidade que eu tenho de estar aqui para honra e glória do nosso Senhor Cristo? Eu conheço pessoas muito mais capacitadas, que têm muito mais sabedoria, muito mais conhecimento, que, nossa, para mim são exemplo. São exemplos. Mas para honra e glória do nosso Senhor Cristo, eu nada sou, nada tenho, nada posso. Até minha alma eu dei para o Senhor, é dele, para honra e glória dele, em nome de Jesus. Acabou. Mas ele tudo pode. Ele é poderoso, ele tudo faz. E é isso que importa. Olha, nós só somos instrumento de Deus. Deus aqui quis escolher Gideão. Ponto. Acabou. Como ele podia ter escolhido qualquer outra pessoa, mas Deus quis escolher Gideão para fazer esse trabalho. E é o que importa. Olha, não importa quem você é ou o que você acha sobre você. Isso não importa. Nós somos passageiros, mas Deus é. O que importa é quem Deus é. O que importa é o que Ele fez por nós. É isso que importa. Não olhe jamais para sua capacidade, para sua condição. Porque eu não tenho capacidade, eu não tenho condição. Mas Ele tudo pode. Por que eu estou falando isso? Porque assim, olha, Deus é soberano e bom. E quando Ele escolhe, já foi. A única coisa que Deus quer de nós é que nós olhemos para Ele. Olhe para o Senhor. O como aquilo vai acontecer, o como aquilo vai ser realizado, eu sinceramente não sei. Mas Ele sabe, e Ele pode, e Ele faz. Versículo 16. Eu estarei com você. Nossa, acabou. Acabou. Deus falou, eu estarei com você. Já foi. Gideão, pode ficar em paz. Gideão, pode ficar de boa. Eduardo, pode ficar em paz, pode ficar de boa. Você pode ficar em paz, pode ficar de boa. Por quê? Porque Deus estará conosco. É o que importa. Respondeu o Senhor. E você derrotará todos os midianitas como se fosse um só homem. E aí você vê. Você vai derrotar o exército que está ali atingindo, oprimindo, fazendo mal. Você vai derrotar esse exército como se fosse um só homem. Acabou. Por quê? Porque Deus, ele faz o seguinte. Deus ele não escolhe pessoas que têm confiança em si. Ele pode usar, mas ele não escolhe. Mas ele escolhe e confia e quer pessoas que entendam que não têm capacidade. Para quê? Para que tudo que aconteça em suas vidas, elas tenham a plena convicção de que tudo aquilo foi a obra de Deus na vida deles. Olha, tudo que eu sou, tudo que eu tenho, tudo que eu fui, sou e hei de ter e viver e tudo mais, nada é por mim.
Nada é minha capacidade, nada sou eu. Pelo contrário, eu nada sou, nada posso, nada tenho. Até minha alma é do Senhor, para honra e glória dele, em nome de Jesus. Mas tudo é graça do Senhor. Tudo é a força do Senhor. Tudo é bondade do Senhor. E assim, Gideão estava começando a entender a graça de Deus aqui. Olha, nós não podemos absolutamente nada. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Em Filipenses diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E sem ele, nada posso fazer. Olha, assim é. Com o Senhor nós podemos tudo. Pela força dele, pela capacidade dele. Mas sem ele, a gente não pode nada. Versículo 17. E Gideão prosseguiu. Se de fato posso contar com teu favor, dê-me um sinal que és tu que estás falando comigo. E aí você vê, olha, o maior sinal que nós temos é o próprio Cristo. Se nós cremos no Senhor, não é por nossa capacidade, não é por nosso convencimento, não é por nosso intelecto, não é por nosso entendimento, não. Se nós cremos em Deus, nós cremos por causa de Cristo. É Cristo quem vem nos dar a fé. Peço-te que não vás embora, até que eu volte e traga a minha oferta e a coloque diante de ti. Lembra daquele princípio de sempre estar ofertando a Deus, de sempre estar trazendo a Deus algo, apresentando a Deus? Então, vou trazer minha oferta a ti. E o Senhor respondeu, esperarei até você voltar e receber. Deus esperando o homem. Deus esperando o homem. Olha, Deus é um Deus de relacionamento. Deus podia ter falado assim, ó, Gideão, deixa eu lhe dizer, volta amanhã. Volta amanhã porque eu tenho muita coisa para fazer. Quem aqui agora acabou o trabalho, está fazendo trabalho, é você, mas eu também tenho trabalho. Meu tempo é precioso. Mas não, Deus, ó, Deus esperou. Esperarei até você voltar. Sabe o que significa? É um Deus que ele se importa com a gente. É um Deus que se importa com o nosso tempo. É um Deus que se importa com a nossa capacidade que nós temos. Versículo 19. Gideão foi para casa, preparou um cabrito e com uma arroba de farinha fez pães sem fermento. Pôs a carne num cesto e o caldo numa panela. Trouxe-os para fora e ofereceu-os a ele sob a grande árvore. Ou seja, levou ali uma oferta a Deus. E o anjo de Deus lhe disse, apanhe a carne e os pães sem fermento. Ponha-o sobre a rocha e derrame o caldo. Gideão assim o fez. Com a ponta do cajado que estava em sua mão, o anjo do Senhor tocou a carne e os pães sem fermento. Opa! O anjo foi lá e tocou os pães sem fermento e a carne. Fogo subiu da rocha. Olha, com Deus a rocha produz água. Com Deus a rocha produz fogo. Fogo subiu da rocha, consumindo a carne e os pães. E o anjo do Senhor desapareceu. É isso. É assim que é. Olha, com Deus o negócio é extraordinário. Como é isso? Não sei. Mas é assim, foi assim. Fato é, Deus tudo pode, tudo faz. Gideão estava vivendo aquilo para que ele pudesse entender que quem ele é já foi. Mas agora é uma nova pessoa a partir dali. Olha, Deus ele quer que nós venhamos a entender que cada dia mais nós somos mudados e renovados e transformados. O Gideão, que antes estava prensando uva no poço, no lagar ali, e estava com medo, agora é o Gideão que viu o fogo sair da pedra e consumiu aquilo que ele deu a Deus. A mentalidade, ó, mudou. Quando o Gideão viu que era o anjo do Senhor, exclamou, Ah, Senhor soberano, vi o anjo do Senhor face a face. Ou seja, agora que ele estava começando a entender. Porque a ficha não tinha caído. O entendimento não tinha chegado. A sabedoria ainda não tinha vindo. Ele ainda, até aqui, ele estava ainda com o véu de Moisés sobre a face, sobre os olhos, sobre a cabeça. Aqui o véu começou a sair. E nós somos assim também. Nós demoramos para entender a obra do Senhor.
Nós demoramos para entender aquilo que Deus quer fazer em nossa vida. Nós demoramos para começar a trabalhar para Deus. Inclusive, aproveitando esse gancho, curte aqui. Porque assim, literalmente só em você curtir aqui e comenta qualquer coisa. Ok, BBB, comenta qualquer coisa. Porque só em fazer isso você está sendo instrumento de Deus para levar o reino de Deus para mais vidas, mais almas, mais pessoas. Não demore para entender que essa é a única chance que nós temos de poder servir ao Senhor. Porque, daqui a pouco, em algum momento, se o Senhor não voltar antes e nos arrebatar, nós vamos ao encontro dele. E a chance de louvar ele, de ser instrumento dele, de levar o reino dele para frente, vai acabar. Então aproveite esse tempo. Vamos aproveitar esse momento. Versículo 23. Disse-lhe, porém, o Senhor, Pai seja com você. Não tenha medo, você não morrerá. Você vê, por que Deus falou isso aqui, você não morrerá? Porque o Senhor disse que todo mundo que vê a ele vai morrer. Entendeu? E agora Gideão sabia dessa promessa de Deus. Quem viu a mim vai morrer. Mas aqui, justamente, Deus está mostrando ele para deixar claro que o Gideão antigo morreu. Só que agora é um novo Gideão. Entendeu? Foi o que aconteceu com Moisés. Moisés estava muito chateado com o povo. Moisés estava ali cheio de chateação com o povo. E aí, simplesmente, quando ele vai lá na presença de Deus, pronto, acabou. Oh, Senhor, tem piedade do teu povo. Risque o meu nome do livro da vida, mas não mata eles, porque é o teu povo. Ou seja, Moisés morreu. Nasceu um novo Moisés. Um Moisés que está com o coração, junto com o coração de Deus. E é isso que Deus quer de nós. Versículo 24. Gideão construiu ali um altar em honra ao Senhor e deu este nome. O Senhor é paz. Até hoje o altar está em Ofra dos Abiesitas. Você vê, o Senhor é Shalom, o Senhor é paz. Que coisa linda, né? Naquela mesma noite o Senhor lhes disse, naquela mesma noite o Senhor lhe disse, separe o segundo novilho do rebanho de seu pai, aquele de 7 anos de idade. E aí você vê, Deus sabe até as coisas que você tem. Talvez Gideão nem soubesse a idade que aquele bezerro tinha. Mas Deus sabia. Separe aquele bezerro, separe aquele novilho do rebanho do seu pai. Aquele que tem 7 anos de idade. Olha, as nossas coisas às vezes, a gente nem cuida direito. Mas Deus sabe, conhece e cuida. Por quê? Porque foi Deus que nos deu. Tudo que nós temos é tudo dele. Olha, nós não somos nada mais, nada menos do que administradores das coisas dele. Nada mais, nada menos. Não é meu, não é seu. Nós só somos administradores das coisas dele. Entende? Despedace o altar de Baal, que pertence a seu pai, e corte o poste sagrado de Azera, que está ao lado do altar. Depois faça um altar para o Senhor, o seu Deus, no topo dessa elevação. Ofereça o segundo novilho em holocausto, com a madeira do poste sagrado que você irá cortar. E aí você vê, o pai de Gideão era um pai idólatra, que tinha um altar a Baal e tinha um altar a Azera. Você vê, o pai de Gideão era um pai idólatra. Era um pai distante do Senhor. Era um pai que estava com o coração perverso. Era um pai que estava com o coração obstinado. Era um pai que estava adorando, como o próprio Deus diz, espíritos malignos, adorando demônios, adorando qualquer coisa que não é Deus. Era um pai que, segundo o que a lei de Deus diz, era um pai que estava com o coração corrompido. Porque ele deveria adorar a Deus, mas não adorava. Aí o que Deus falou? Pronto. Você agora vai lá, vai destruir o altar e vai cortar o poste e vai levantar um altar para mim, em honra a mim. E usar justamente a madeira desse poste, desse negócio aí, para poder fazer esse holocausto para mim. E aí você vê. E aí, sobre isso aqui, o Senhor nos dá uma sabedoria. Independente do seu pai, independente da sua mãe, independente dos seus ancestrais, olha, saiba de uma coisa. Deus, ele tem um acordo contigo. Deus, ele tem uma aliança com você. Deus, ele escolheu você. Independente do que passou, independente dos seus pais, independente da sua vida, não importa. Deus, ele escolhe e acabou. E limpa e purifica e santifica. Inclusive, traz essa bênção para todos que estão ao redor. Versículo 27. Assim Gideão chamou 10 dos seus servos
e fez como o Senhor lhe ordenara, mas com medo da sua família e dos homens da cidade. Fez tudo isso de noite e não durante o dia. E aí você vê o texto aqui, para honra e glória do nosso Senhor Cristo, de forma muito clara, ele já diz medo. Olha, a questão é, independente de você ter medo ou não, faça. Porque o fazer que é o importante. Versículo 28. De manhã, quando os homens da cidade se levantaram, lá estava demolido o altar de Baal, com o poste sagrado ao seu lado, cortado, e com o segundo novilho sacrificado no altar, recém-construído. Perguntaram uns aos outros quem fez isso. Depois de investigar, concluíram: foi Gideão, filho de Joás. Os homens da cidade disseram a Joás: tragam seu filho para fora, ele deverá morrer, pois derrubou o altar de Baal e quebrou o poste sagrado que ficava ao seu lado. Joás, porém, respondeu à multidão hostil que o cercava: vocês vão defender a casa de Baal? Estão tentando salvá-lo? Quem lutar por ele será morto pela manhã. Se Baal fosse realmente um deus, poderia defender-se quando derrubou seu altar. Opa! E não foi o que aconteceu, né? Por isso, naquele dia, chamaram Gideão de Jerubaal, dizendo que Baal dispute com ele, pois derrubou o seu altar. Ou seja, bora lá. Por que vai matar o rapaz? Por que vai matar Gideão? Se Baal fosse Deus, pronto, Baal ia se defender e não foi o que aconteceu. Né? Nesse meio tempo, todos os midianitas, amalequitas e outros povos que vinham do leste uniram-se os seus exércitos. Atravessaram o Jordão e acamparam no vale de Jezreel. Opa! Então o Espírito do Senhor... Olha, quando o Espírito de Deus... Quando o próprio Deus ele vem, algo extraordinário acontece. Então o Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão. E ele, com toque de trombeta, convocou os abiesitas para segui-lo. Enviou mensageiros a todo o Manassés, chamando as armas, e também a Azer, a Zebulon e a Naphtali, que também subiram ao seu encontro. E aí você vê, antes, aqui atrás, a gente tinha visto uma pessoa com medo, que estava fazendo tudo escondido e tudo mais. Agora ele próprio, por causa do Espírito do Senhor nele, ele pega a trombeta e toca a trombeta e chama a galera, bora pra guerra. Por quê? Porque o Senhor entrou. O Senhor ali está presente. O Senhor está no meio. E olha, isso serve para a gente. Quando a gente está fazendo aquilo que Deus nos estabeleceu, aquilo que Deus nos colocou, tudo muda. Por quê? Porque é para a honra e glória do Senhor. Versículo 36. E Gideão disse a Deus: quero saber se vais libertar Israel por meu intermédio, como prometeste. Vê, colocarei uma porção de lã na eira. Se o orvalho molhar apenas a lã e todo o chão estiver seco, saberei que tu libertarás Israel por meu intermédio, como prometeste. E assim aconteceu. Gideão levantou-se bem cedo no dia seguinte, torceu a lã e encheu uma tigela de água do orvalho. Ou seja, aqui era assim, a lã vai estar toda molhada de orvalho, mas ao redor não vai. Chegou de manhã, Gideão foi lá, torceu o pano e o pano saiu água e ao redor estava molhado. Disse ainda Gideão a Deus: não se acenda a tua ira contra mim. Deixe-me fazer só mais um pedido. Permita-me fazer mais um teste com a lã. Dessa vez, faze ficar seca a lã e o chão coberto de orvalho. E Deus assim fez naquela noite. Somente a lã estava seca e o chão estava todo coberto de orvalho. No outro dia ele foi lá, opa, o chão está todo coberto de orvalho, mas a lã está seca. Olha, Deus, ele é um Deus que nos ouve e é um Deus que nos responde. Jamais esqueça disso. Juízes, capítulo 7. A vitória de Gideão sobre os midianitas. De madrugada, Jerubaal, isto é, Gideão, e todo o seu exército acampou junto à fonte de Horebe. O acampamento de Midian estava ao norte deles, no vale perto do monte Moré. E o Senhor disse a Gideão: você é inteligente demais para eu entregar Midian nas suas mãos. Você vê, os exércitos lá, opostos ao Senhor, cada vez queriam mais homem. Mas justamente com Deus é o contrário.
Você tem gente demais para entregar Midian em suas mãos. Não, tem muita gente. Pode cortar isso aí. Tem muita gente. Muita gente. A fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Olha, por isso que eu digo para vocês. Eu digo para vocês. Tenha plena convicção de que não é a nossa capacidade que nos proporciona alguma coisa, não é nosso trabalho que nos proporciona alguma coisa, não é nosso entendimento. Não. É só a graça de Deus. Só a graça de Deus. Ponha isso em mente. Anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte de Gileade. Então 22.000 homens partiram e ficaram apenas 10.000. Você vê, 22.000 homens foram embora, só ficaram 10. Mas o Senhor tornou a dizer a Gideão: ainda há gente demais. Desça com eles à beira d'água, e eu separarei os que ficarão com você. Se eu disser, este irá com você, ele irá. Mas se eu disser, este não irá com você, ele não irá. Assim Gideão levou os homens à beira d'água, e o Senhor disse: separe os que bebem água, lambendo-a como faz o cão, como faz o cachorro, daquele que se ajoelhará para beber. O número dos que lamberam a água, levando-a com a mão à boca, foi 300 homens. Todos os demais se ajoelharam para beber. Ou seja, na hora lá de beber água, um grupo foi lá, pegou a água na mão e bebeu. E outro grupo foi lá e se ajoelhou e bebeu. Todos que se ajoelharam e beberam a água, foram cortados. Só ficaram quantos? Só ficaram 300. O Senhor disse a Gideão: com os 300 homens que lamberam a água, livrarei você e entregarei os midianitas nas suas mãos. E aí você vê, 22.000 mais 10 vai para 32.000 homens. Desses 32.000 só ficou 300. Só 300. De 32.000 só ficou 300. Olha, Deus não quer quantidade, não. Deus quer qualidade. Deus quer qualidade. Coisa linda, né? É isso. O Senhor disse a Gideão: com os 300 homens que beberam a água, livrarei vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos. Mande para casa todos os outros homens. Gideão mandou os israelitas para suas tendas, mas reteve os 300. E eles ficaram com as suas provisões e as trombetas dos que partiram. O acampamento de Midian ficava abaixo deles, no vale. Naquela noite o Senhor disse a Gideão: levante-se e desça ao acampamento, pois vou entregá-lo nas suas mãos. E aí você vê. É Deus que foi lá e chegou a Gideão e falou: opa, é agora. Se você estiver com medo para atacá-los, desça ao acampamento com o seu servo Pura. E ouça o que estiverem dizendo. E aí você vê, né? Se você estiver com medo agora, vá lá, desça no acampamento deles e ouça. Desça lá no acampamento deles e ouça o que eles estão falando. Depois disso, você terá coragem para atacar. E aí você vê coisa bonita, né? Vai lá para o acampamento deles, ouça o que eles estão falando, e agora você vai ter coragem para poder atacar. Então ele e o seu servo Pura desceram até os postos avançados do acampamento. Os midianitas, os amalequitas e todos os outros povos que vinham do leste haviam se instalado no vale. Eram numerosos como nuvem de gafanhoto. Assim como não se pode contar a areia da praia, também não se podia contar os seus camelos. Era muita gente, era gente incalculável. Gideão chegou bem no momento em que um homem estava contando o seu sonho a um amigo. Tive um sonho, dizia ele. Um pão de cevada vinha rolando dentro do acampamento midianita e atingiu a tenda com tanta força que ela tombou e se desmontou. Ou seja, acabou com tudo. Esse pão, ó, pum, acabou com tudo. Seu amigo respondeu: não pode ser outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. Deus entregou os midianitas e todo o acampamento nas mãos dele. E aí você vê, são os inimigos agora que estão falando que Deus entregou eles nas mãos de Deus, nas mãos do adversário. Olha, são os inimigos agora que estão falando que Deus está trabalhando. São os inimigos que estão atestando isso. Olha que coisa linda. Versículo 15. Quando Gideão ouviu o sonho e a sua interpretação, adorou a Deus.
voltou para o acampamento de Israel e gritou: levantem-se, o Senhor entregou o acampamento midianita nas mãos de vocês. Dividiu os 300 homens em 3 companhias e as pôs nas mãos de todos eles trombetas e jarros vazios com tocha dentro. E aí você vê, não é uma luta simplesmente com arco, com espada, uma luta tradicional. Não, não, não. É o quê? É trombeta e jarro vazio e tocha dentro. Só isso. Como é que você vai lutar contra um exército inimaginável, incalculável, só com isso? É assim, Deus faz extraordinário. E ele lhe disse: observem-me, façam o que eu fizer, quando eu chegar à extremidade do acampamento. Façam o que eu fizer. Quando eu e todos os que estiverem comigo tocarem as nossas trombetas ao redor do acampamento, toquem as suas e gritem, pelo Senhor e por Gideão. Acabou. Pelo Senhor e por Gideão. Toquem a trombeta e gritem, pelo Senhor e por Gideão. Gideão e os 100 homens que o acompanhavam chegaram aos postos avançados do acampamento pouco depois da meia-noite. Assim que foram trocadas as sentinelas. Então tocaram as suas trombetas e quebraram os jarros que tinham nas mãos. As 3 companhias tocaram as trombetas e despedaçaram os jarros. Empunharam as tochas com a mão esquerda e as trombetas à direita, gritaram: a espada pelo Senhor e por Gideão. Cada homem mantinha a sua posição em torno do acampamento, e todos os midianistas fugiam, correndo e gritando. E aí você vê, né? Que coisa extraordinária, né? Quando os 300 homens suaram, o Senhor fez que em todo o acampamento os homens se voltassem uns contra os outros com as suas espadas. E aí você vê, Deus fez com que os próprios inimigos, eles próprios atingissem eles próprios. Você vê coisa extraordinária, né? Mas muitos fugiram para Bet-Side, na direção de Zererá, até a fronteira de Abel-Meolá, perto de Tabote. Os israelitas de Naftali, de Azé e de todo Manassés foram convocados e perseguiram os midianitas. Gideão enviou mensageiros a todos os montes de Efraim, dizendo: desçam para atacar os midianitas e cerquem as águas do Jordão, à frente deles até Bet-Bara. Foram, pois, convocados todos os homens de Efraim, e eles ocuparam as águas do Jordão até Bet-Bara. Eles prenderam os 2 líderes midianitas, Oreb e Zeeb. Mataram Oreb na rocha de Oreb e Zeeb no tanque de prensar uvas de Zeeb. E depois de perseguir os midianitas, trouxeram a cabeça de Oreb e a de Zeeb a Gideão, que estava do outro lado do Jordão. Juízes capítulo 8. A derrota de Zeba e Zalmuna. Os efraimitas perguntaram então a Gideão: por que você nos tratou dessa forma? Por que não nos chamou quando foi lutar contra Midian? E o criticaram duramente. Ele, porém, lhe respondeu: que é que eu fiz em comparação com vocês? O resto das uvas de Efraim não são melhores do que toda a colheita de Abiezer? Deus entregou os líderes midianitas Oreb e Zeeb nas mãos de vocês. O que pude fazer não se compara com o que vocês fizeram. Diante disso, acalmou-se a indignação deles contra Gideão. Ou seja, eles não foram chamados para batalha, né? Gideão e seus 300 homens já exaustos continuaram a perseguição. Chegaram ao Jordão e atravessaram. Em Sucote disse ele aos homens dali: peço-lhes um pouco de pão para as minhas tropas. Os homens estão cansados e eu ainda estou perseguindo os reis de Midian, Zeba e Zalmuna, né? Que no caso aqui eram os inimigos, né? Que Gideão estava, na realidade, contrário a esses homens. E esses homens estavam agora sendo perseguidos por Gideão. Os líderes de Sucote, porém, disseram: ainda não estão em seu poder Zeba e Zalmuna? Por que deveriam dar pão às suas tropas? Por que deveríamos dar pão às suas tropas? Ou seja, o pessoal aqui, eles estavam dizendo o quê? Zeba e Zalmuna eram inimigos, né, de Gideão. Só que Gideão estava perseguindo eles. Mas eles não queriam. Gideão pediu pão,
Mas eles não queriam porque né, os amigos ali de Zelbe e Zalmunna falavam, peraí, como é que eu vou dar pão para vocês, sendo que né, você ainda não perseguiu eles, você ainda não conquistou eles. Eu não vou fazer isso. É assim, replicou Gideão. Quando o Senhor entregar Zelbe e Zalmunna em minhas mãos, rasgarei a carne de vocês com espinhos e espinheiros do deserto. Ou seja, Deus já me deu a vitória sobre Zeba e Zalmunna. Mas pelo fato de hoje vocês não me ajudarem, depois que eu pegar eles, eu venho para pegar vocês. Dali subiu a Peniel e fez o mesmo pedido aos homens de Peniel, mas eles responderam como os de Sucote. Aos homens de Peniel ele disse, quando eu voltar triunfante, destruirei essa fortaleza. Ora, Zeba e Zalmunna estavam em Carcó. E aí você vê, né? Zeba e Zalmunna, na realidade, queria só chegar assim e trocar ideia. Zeba e Zalmunna não queriam a guerra, né? Queriam só atacar Gideão, mas não queriam. Ah, não, porque você não veio para conversar com a gente. Conversar? Não, não, não. Deus já deu vocês na minha mão. E com eles cerca de 15 mil homens. Estes foram todos os que sobraram dos exércitos dos povos que vinham do leste. Pois 120 mil homens que portavam espadas tinham sido mortos. Gideão subiu pela rota dos nômades, a leste de Noba e Jogbeá, e atacou de surpresa o exército. Zeb e Zalmunna, os dois reis de Midian, fugiram, mas ele os perseguiu e os capturou, derrotando também os exércitos. Depois Gideão, filho de Joás, voltou da batalha pela subida de Eres. Ele capturou um jovem de Sucote e o interrogou. E o jovem escreveu para Gideão os nomes dos 67 líderes e autoridades da cidade. Gideão foi então a Sucote e disse aos homens de lá: Aqui estão Zeb e Zalmunna. Aqui estão Zeb e Zalmunna, acerca dos quais vocês zombaram de mim, dizendo: Ainda não estão em seu poder Zeb e Zalmunna? Por que deveriam dar pão aos seus homens exaustos? Lembra disso aqui? Então, Gideão prendeu os líderes da cidade de Sucote, castigando-os com espinhos e espinheiros do deserto. Depois derrubou a fortaleza de Peniel e matou os homens daquela cidade. Então perguntou a Zelbe e Zalmunna, como eram os homens que vocês mataram em Tabor? Eram como príncipes, responderam. Cada um tinha um porte de um príncipe. Gideão prosseguiu, aqueles homens eram meus irmãos, filhos de minha própria mãe. Juro pelo nome do Senhor que se vocês tivessem poupado a vida deles, eu não mataria vocês. E Gideão voltou-se para Jéter, seu filho mais velho, e lhe disse, mate-os. Jéter, porém, teve medo e não desembanhou a espada, pois era muito jovem. Mas Abis e Zalmunna disseram, venham, mate-nos, você mesmo. Isso exige coragem de homem. Então Gideão avançou e os matou, e tirou os enfeites do pescoço dos camelos deles, de Zelbe e Zalmunna. O manto sacerdotal de Gideão. Os israelitas disseram a Gideão, reine sobre nós, você, seu filho e o seu neto, pois você nos libertou das mãos de Midian. Versículo 23. Não reinarei sobre vocês, respondeu-lhes Gideão. Nem meu filho reinará sobre vocês. O Senhor reinará sobre vocês. E aí você vê, o povo sempre teve essa inclinação para poder ter um rei, né? Para poder ter um rei ali para reinar sobre eles. Mas Deus sempre deixou claro que o rei do povo é o próprio Deus. E prosseguiu, só lhe faço um pedido, que cada um de vocês me dê um brinco de sua parte dos despojos. Os ismaelitas costumavam usar brinco de ouro. Eles responderam, de boa vontade daremos a você. Então estenderam a capa, e cada homem jogou sobre ela um brinco tirado dos seus despojos. O peso dos brincos de ouro chegou a 20 quilos e meio, sem contar os enfeites, os pendentes e as roupas de púrpura que os reis de Midian usavam e os colares que estavam no pescoço de seus camelos. Gideão usou o ouro para fazer um manto sacerdotal, que ele colocou em sua cidade, em Ofra. Todo Israel prostituiu-se, fazendo dele objeto de adoração. E veio a ser uma armadilha para Gideão e para sua família. E aí você vê, ao invés de Gideão pegar esse negócio e jogar fora, fazer qualquer coisa, não. Gideão foi lá, fez um manto e aquilo se serviu de objeto de adoração. Infelizmente. A morte de Gideão. Assim Midian foi subjugada pelos israelitas e não tornou a erguer a sua cabeça. Durante a vida de Gideão, a terra desfrutou paz 40 anos. Jerubaal, filho de Joás, que no caso o nome dele é Gideão, retirou-se e foi para casa.
onde ficou morando. Teve 7 filhos, todos gerados por ele, pois tinha muitas mulheres. Sua concubina, que morava em Siquém, também lhe deu um filho, a quem ele deu o nome de Abimeleque. Gideão, filho de Joás, morreu em idade avançada e foi sepultado no túmulo de seu pai Joás, em Ofra dos Abiesitas. Logo depois que Gideão morreu, os israelitas voltaram a prostituir-se com Balim e cultuando-os. Você vê que coisa absurda, né? Ergueram Baal-Berite como seu Deus e não se lembraram do Senhor, o seu Deus, que os tinha livrado das mãos dos seus inimigos em redor. Também não foram bondosos com a família de Jerubaal, isso é, Gideão, pois não reconheceram todo o bem que eles tinham feito em Israel. E aí você vê, né? Rapidinho o povo voltou para outros deuses, rapidinho o povo esqueceu do Senhor, rapidinho o povo largou, né, a aliança com Deus. Infelizmente isso se repete. Mas o que Deus nos ensina é: lembremos da aliança e cumpramos a aliança, porque Ele é bom. E é isso que importa, todo o tempo. Juízes capítulo 9, versículo 1. Abimeleque. Abimeleque, filho de Jerubaal, foi aos irmãos de sua mãe, em Siquém, e disse a eles e a todo o clã da família de sua mãe: perguntem a todos os cidadãos de Siquém o que é melhor para eles, ter todos os 7 filhos de Jerubaal governando sobre eles, ou somente um. Lembrem-se de que eu sou sangue do seu sangue. E aí você vê, né? O que é melhor, ter 7 reis ou um só? Os irmãos de sua mãe repetiram tudo aos cidadãos de Siquém, e estes se mostraram propensos a seguir Abimeleque, pois disseram: ele é nosso irmão. Deram-lhe 70 peças de prata tiradas do templo de Baal-Berite, aos quais Abimeleque usou para contratar alguns desocupados e vadios que se tornaram seus seguidores. Foi à casa de seu pai em Ofra e matou seus 7 irmãos, filhos de Jerubaal, sobre uma rocha. Mas Jotã, filho mais novo de Jerubaal, escondeu-se e escapou. Então todos da cidade de Siquém e Bet-Milo reuniram-se ao lado do carvalho, junto à coluna de Siquém, para coroar Abimeleque rei. E aí você vê, Abimeleque foi lá, matou todos os filhos de Jerubaal, que no caso era Gideão, e agora se coroou rei. Vamos lá. Versículo 7. Quando Jotã soube disso, subiu ao topo do monte Gerezim e gritou para eles: ouçam-me, cidade de Siquém, para que Deus os ouça. Certo dia as árvores saíram para ungir um rei para si. Disseram a oliveira: seja nosso rei. A oliveira, porém, respondeu: deveria eu renunciar o meu azeite, com o qual se presta honra aos deuses e aos homens, para dominar sobre as árvores? Então as árvores disseram à figueira: venha-se nosso rei. A figueira, porém, respondeu: deveria eu renunciar ao meu fruto saboroso e doce para dominar sobre as árvores? Depois as árvores disseram à videira: venha-se nosso rei. A videira, porém, respondeu: deveria eu renunciar ao meu vinho para que alegra os deuses e os homens, para ter domínio sobre as árvores? Finalmente, todas as árvores disseram aos espinheiros: venha-se nosso rei. O espinheiro disse à árvore: se querem realmente ungir-me rei sobre vocês, venha abrigar-se à minha sombra. Do contrário, sairá fogo do espinheiro e consumirá até os cedros do Líbano. Será que vocês agiram de forma, de fato, com sinceridade, quando fizeram Abimeleque rei? Foram justos com Jerubaal e seu filho e sua família, como ele merecia? Meu pai lutou por vocês e arriscou a vida para livrá-los da mão de Midian. Hoje, porém, vocês se revoltaram contra a família de meu pai. Mataram seus 7 filhos sobre a mesma rocha e proclamaram Abimeleque, o filho de sua escrava, rei sobre os cidadãos de Siquém, pelo fato de ser irmão de vocês. Se hoje vocês de fato agirem com sinceridade para com Jerubaal e sua família, alegrem-se com Abimeleque e alegrem-se ele com vocês. Entretanto, se não foi assim, que saia fogo de Abimeleque e consuma os cidadãos de Siquém e de Bet-Milo, e que saia fogo dos cidadãos de Siquém e de Bet-Milo e consuma Abimeleque. Ou seja, se vocês agiram com sinceridade, se vocês agiram correto,
que verdadeiramente Abimeleque reine sobre vocês e vocês vivam em paz. Mas se vocês fizeram algo errado contra Gideão e contra, né, a família aqui de Gideão, os filhos de Gideão, que fogo saia e queime todos vocês, inclusive Abimeleque e todos vocês. Ou é ou não é? Vamos ver. E olha o decorrer do texto aqui, para honra e glória do nosso Jesus Cristo. Depois Jotã fugiu para Ber, onde ficou morando, longe de seu irmão Abimeleque. Fazia 3 anos em que Abimeleque governava Israel, quando Deus enviou um espírito maligno entre Abimeleque e um cidadão de Siquém. E aí você vê, Deus enviou um espírito maligno entre Abimeleque e um cidadão de Siquém. Da parte de Deus veio isso. Por quê? Porque ele estava comendo o fruto do seu próprio pecado. E estes agiram traiçoeiramente contra Abimeleque. Isso aconteceu para que o crime contra os 7 filhos de Abimeleque, os filhos de Jerubaal, isso aconteceu para que o crime contra os 7 filhos de Jerubaal, o derramamento de sangue deles, fosse vingado em seu irmão. Abimeleque e nos cidadãos de Siquém, que os ajudaram a assassinar o seu irmão. Ou seja, esse espírito maligno foi enviado com esse propósito, para que fosse vingado. Os cidadãos de Siquém enviaram homens para o alto das colinas para emboscarem os que passarem por ali. E Abimeleque foi informado disso. Nesse meio tempo, Gaal, filho de Ebed, mudou-se com seus parentes para Siquém, cujos cidadãos confiavam nele. Sucedeu que foram ao campo, colheram uvas, pisaram-nas e fizeram a festa no templo do seu Deus. Comendo e bebendo, amaldiçoaram Abimeleque. Então Gaal, filho de Ebed, disse: Quem é Abimeleque para que o sirvamos? E quem é Siquém? Não é ele filho de Jerubaal? E não é Zebul o seu representante? Sirva aos homens de Amor, o pai de Siquém. Por que servia Abimeleque? Se eu tivesse esse povo sob meu comando, eu livraria de Abimeleque e lhe diria: mobilize seu exército e venha. Ou seja, olha aqui o complô se armando contra Abimeleque. Olha aqui o complô se armando contra o rei que agiu de maldade com Gideão. Olha o decorrer disso aí. Inclusive, só deixando uma coisa clara: tudo que começa errado termina errado. Tudo que começa mal termina mal. Faça suas coisas bem, faça suas coisas certas, para que você não venha colher o fruto do erro. Quando Zebul, o governante da cidade, ouviu o que dizia Gaal, filho de Ebed, ficou indignado. Secretamente enviou um mensageiro a Abimeleque dizendo: Gaal, filho de Ebed, e seus parentes vieram a Siquém e estão agitando a cidade contra você. Venha de noite, você e seus homens, e fiquem à espera no campo. De manhã, ao nascer do sol, avance contra a cidade, quando Gaal e sua tropa atacarem. Façam com eles o que achar melhor. E assim Abimeleque e todas as suas tropas partiram de noite e prepararam a emboscada perto de Siquém, em 4 companhias. Ora, Gaal, filho de Ebed, tinha saído e estava à porta da cidade quando Abimeleque e seus homens saíram da sua emboscada. Quando Gaal os viu, disse a Zebul: Veja, vem gente descendo do alto das colinas. Zebul, porém, respondeu: Você está confundindo as sombras das montanhas com homens. Mas Gaal tornou a falar: Vejam, vem gente descendo perto da parte central do território. E uma companhia está vindo pelo caminho do carvalho dos adivinhadores. Disse-lhe Zebul: Onde está toda aquela sua conversa? Você dizia: Quem é Abimeleque para que o sirvamos? Não são estes os homens que você ridicularizou? Saia e lute contra eles. Aí você vê. E aqui, inclusive, é uma sabedoria que o Senhor nos dá, para a honra e glória dele. Não fale aquilo que você não sustenta. Não fale aquilo que você não mantém. Não fale aquilo que você não garante. Porque pode acontecer de você precisar garantir algo e você não garantir. Cumpra a sua palavra. Cumpra aquilo que você falou. Fale e cumpra. Não seja displicente quanto a isso, não. Fale e cumpra. Se deu sua palavra, cumpra, viva aquilo. Acabou. Então Gaal conduziu para fora o cidadão de Siquém e lutou contra Abimeleque. Abimeleque os perseguiu e ele fugiu. Muitos dos homens de Siquém caíram mortos ao longo de todo o caminho até a porta da cidade. Abimeleque permaneceu em Arumá
e Zebu expulsou Gaal e os seus parentes de Siquém. No dia seguinte, o povo de Siquém saiu aos campos e Abimeleque ficou sabendo disso. Então dividiu seus homens em 3 companhias e armou emboscada no campo. Quando viu o povo saindo da cidade, levantou-se contra ele e atacou-o. Abimeleque e suas tropas estavam com ele, avançaram até a porta da cidade. Então 2 companhias avançaram sobre os que estavam nos campos e os mataram. E Abimeleque atacou a cidade o dia todo, até conquistá-la e matar o seu povo. Depois destruiu a cidade e espalhou sal sobre ela. E aqui, esse ato de espalhar sal sobre a cidade é justamente para poder fazer com que aquela cidade ela não venha mais conseguir produzir frutas, verduras, legumes, conseguir mais produzir o alimento. Porque no sal as plantas não crescem. Ao saberem disso, os cidadãos que estavam na torre de Siquém entraram na fortaleza do templo em El-Berite. Quando Abimeleque soube que se haviam reunido lá, ele e todos os homens subiram ao monte Zalmon. Ele apanhou um machado, cortou um galho da árvore e o pôs nos ombros. Então deu esta ordem aos homens que estavam com ele: Rápido, façam o que estou fazendo. Todos os homens cortaram os galhos e seguiram Abimeleque. Empilharam os galhos junto à fortaleza e a incendiaram. Assim morreu também o povo que estava na torre de Siquém, cerca de 1.000 homens e mulheres. A seguir, Abimeleque foi a Tebes, sitiou-a e conquistou-a. Mas, dentro da cidade, havia uma torre bastante forte, para a qual fugiram todos os homens e mulheres. Todo o povo da cidade. Trancaram-se por dentro e subiram para o telhado da torre. Abimeleque foi para a torre e atacou-a. E quando se aproximava da entrada da torre para incendiá-la, uma mulher jogou uma pedra de moinho na cabeça dele e ele rachou o crânio. Imediatamente, ele chamou seu escudeiro e lhes ordenou: Tire a espada e mate-me, para que não me digam que uma mulher me matou. Então o jovem o atravessou e ele morreu. Quando os israelitas viram que Abimeleque estava morto, voltaram para casa. E aí você vê, né? Abimeleque começou com a rebelião, começou com o conflito, começou ali tratando o rei, né, o Jerubaal, Gideão, de forma errada, tratando os filhos dele de forma errada, e agora morreu. Assim é. Olha, não adianta. Nós temos que honrar quem nos honra. Nós temos que cuidar quem cuida de nós. Essa é a lei. Tudo que a gente planta, a gente colhe. Assim Deus retribuiu a maldade que Abimeleque praticara contra o seu pai, matando seus 7 irmãos. Deus fez também os homens de Siquém pagar por toda a sua maldade. A maldição de Jotã, filho de Jerubaal, caiu sobre eles. Tá vendo? Tudo que se faz se paga. Gente, não adianta. Isso é sério. É assim que funciona. Tudo que você planta, você vai colher. Não tem para onde correr. Então, peça ao Senhor para que os seus frutos, para que as suas sementes, elas deem bons frutos. Peça ao Senhor para que as suas sementes, elas sejam boas sementes. Peça ao Senhor para que aquilo que você está plantando sejam coisas sempre positivas para a honra e glória dele. E para a honra e glória do nosso Jesus Cristo, esse foi o nosso dia 55, graças a Deus. Primeiramente, eu agradeço a Deus em nome de Jesus. Depois a você que chegou até aqui. Deus abençoe grandemente você e sua família, em nome de Jesus. Se inscreve aqui para amanhã, dia 56, você receber a notificação aqui. Comenta qualquer coisa, BBB, CCC, qualquer coisa aqui embaixo. Porque assim, você comentando aqui, você curtindo aqui, você acaba sendo instrumento de Deus para levar o reino de Deus para mais vidas, mais almas, mais famílias, para a honra e glória do nosso Jesus Cristo. É isso. Até amanhã, dia 56, em nome de Cristo Jesus. Deus abençoe grandemente você e sua família, em nome de Jesus. Amém.